Falaremos hoje sobre o papel do pesquisador institucional, suas responsabilidades e a rotina. A figura do pesquisador institucional foi instituída inicialmente em 2005 pela portaria do MEC número 40. No seu artigo 4, ela listava as atividades, as responsabilidades do pesquisador institucional como sendo o interlocutor entre o MEC e a instituição de ensino superior, cujas informações inseridas por esse profissional no sistema de acompanhamento chamado IMEC seria a sua responsabilidade principal. Também responsável pelo preenchimento do censo da educação superior. Hoje, esse profissional está responsável também por uma série de outras informações, outros sistemas a serem alimentados sobre o que acontece na instituição perante o MEC. Essas informações precisam ser passadas para o MEC, como a plataforma dos Institutos Federais de Educação, o Cadastro Nacional de Docentes, o Cadastro da CPA, o CIMEC, que alimenta o módulo reúne das instituições federais, o cadastro de bolsas de iniciação à docência, os indicadores do TCU, o acompanhamento das inscrições do ENAD, etc. Assim, o pesquisador institucional hoje responde por diversas informações fornecidas ao MEC, que são a base dos processos vitais junto às IES, que inclusive alimentam os sistemas federais para a montagem da matriz orçamentária, dos processos de recredenciamento, de avaliação externa, de avaliação de cursos, etc. Em 2010, recentemente, foi editada uma nova portaria, a portaria número 23, que alterou a denominação de pesquisador institucional para procurador educacional institucional, ampliando, então, as atribuições do PI e tornando responsável por prestar as informações da IES como seu representante. Então, tudo que é apostado pelo PI junto ao sistema IMEC é recebido pelo MEC como se fosse a própria instituição colocando as informações ali. A mesma portaria ressalta que a designação do PI pelas instituições públicas deve ser feita pelo reitor e pelas particulares, elas são feitas, o cadastramento do PI é feito pelo mantenedor, pelo representante legal da mantenedora. Uma vez que esse profissional é cadastrado junto ao MEC, ele vai entrar na página do IMEC, cadastrar o seu CPF e a sua senha, e aí ter acesso, então, às funcionalidades do sistema. Como ele tem uma série de informações, uma gama de informações muito grandes para serem inseridas nesses sistemas, o sistema IMEC ele abre uma oportunidade, uma opção de cadastrar os auxiliares institucionais, que são auxiliares do pesquisador, hoje procurador, para inserção das informações. A gente tem que tomar cuidado com dois pontos. Esses auxiliares institucionais, eles podem ser cadastrados no sistema com diferentes graus de autonomia. E uma vez que essas informações são inseridas, elas são, transcrevendo a lei, elas são presumidamente válidas para todos os efeitos legais, independente de se for auxiliar institucional ou o próprio procurador que inseriu essa informação, se ela está no IMEC, ela é uma informação válida. Aqui eu transcrevi uma pequena parte da página do IMEC, onde aparece exatamente como se faz o cadastramento do auxiliar institucional, nas informações de praxe, o CPF, o nome, sexo, as informações documentais, o telefone de contato, o cargo, o e-mail cadastrado, que é importante que esses e-mails sejam colocados sempre atualizados, porque toda a comunicação do MEC é feita através desses e-mails, os e-mails automáticos gerados pelo sistema MEC, e a senha que o funcionário vai utilizar para acessar. Nesse processo, nessa mesma página, nessa mesma visão, a gente vai encontrar as ações
que o auxiliar institucional pode estar tomando dentro do sistema EMEC. Quadradinhos você marca quais as ações que poderão ser executadas pelo auxiliar institucional, né, responder a diligências, interpor recurso, impugnar o relatório da avaliação, arquivar o processo ou preencher o formulário eletrônico. E se essas ações precisam ou não passar pela revisão do pesquisador institucional. É importante que a gente tenha, claro, muita confiança no funcionário, na pessoa que vai ser um auxiliar institucional, mas é sempre, a minha postura é sempre a gente colocar um processo de revisão para que você tenha certeza de que todos os processos, ou daquele processo que o pesquisador, que o auxiliar pode estar acionando, se aquilo que foi colocado na página é exatamente aquilo que foi combinado, ou aquilo que deveria ter sido. Para algumas instituições muito grandes, talvez isso seja um pouco mais complicado, né? O pesquisador, uma única pessoa, passar uma revisão por todos os processos. Mas a minha opinião é que a gente deve estar sempre supervisionando isso, né? A supervisão nunca é demais. Às vezes passa um erro desapercebido, e esse erro, uma vez que ele está postado no EMEC, esse erro ele passa a ser verdade. Quando o processo, principalmente o processo de avaliação de curso, as comissões de avaliação vêm para revisar as informações que estão no EMEC, para validar as informações do EMEC, uma vez que a informação esteja incorreta, se ela está no EMEC, ela passa a ser verdade. Como atribuições principais, a gente vai encontrar, basicamente, conhecer e trabalhar com os vários sistemas do MEC, né? Hoje a gente trabalha muito mais com o EMEC, mas existem outros sistemas do MEC, como a gente viu, os sistemas dos institutos federais, os sistemas do ENAD, o censo da educação. Então, o profissional, né, o pesquisador institucional, ele precisa estar familiarizado com esses diferentes sistemas, e essa familiarização ela só vai acontecer no momento em que você começa a trabalhar com esses sistemas. Então, abrir cada aba do sistema, ler detalhadamente cada funcionalidade, entender como funciona e, o principal, né, ter um olhar crítico, uma visão crítica de cada informação que o profissional vai inserir nesses sistemas. A gente vai ver um pouco mais para frente que o pesquisador ele tem uma visão bastante ampla do que acontece na instituição, que é fundamental que ele tenha essa leitura de cada um dos processos, por isso a recomendação de passar sempre pela revisão do PI, porque ele tem a experiência de diferentes processos, né? Cada vez que vem uma comissão, cada vez que ele passa pelo processo, cada vez que esse processo precisa ser impugnado, ele tem essa experiência de como isso funciona, ele acaba tendo uma intimidade com os processos do MEC, né, os crivos do MEC, o que vai ser aprovado e o que não vai ser aprovado, muito maior do que outros profissionais dentro da instituição. Não é que ele seja o dono da verdade, mas ele tem a capacidade de ler aquele processo, seja ele de recadastramento, de autorização de curso, do que for, ele tem a capacidade de ler aquele processo e enxergar da mesma forma que o profissional que está dentro do MEC vai enxergar, porque ele tem esse feedback do MEC o tempo todo. Então, com isso ele vai aumentando a sua experiência e ampliando a sua capacidade de visão crítica dentro desses processos. Então, o desempenho do pesquisador institucional, ele tem um impacto direto no desenvolvimento desses processos, principalmente nos processos de regulação. Como responsabilidade do pesquisador institucional, a gente vai encontrar, principalmente, 4 responsabilidades. Né? Parece pouco, mas a gente vai ver que são grandes responsabilidades. Né? Primeiro, ele vai responder ao censo da educação superior, onde ele vai ter que cadastrar todos os alunos da instituição, todos os que ingressaram, todos os que formaram, atualizar CPF, os dados desses alunos. A mesma coisa para todos os profissionais que trabalham nessa instituição, sejam professores ou tutores, no caso de educação à distância. Ele vai ter que fazer o levantamento dos funcionários, né, da parte de técnicos que atuam nessa instituição. Ele vai ter que
cadastrar os dados de biblioteca, de cada uma das instalações, dos laboratórios, dos campos avançados. Então, todo conhecimento, toda descrição da instituição, ela entra no sistema do censo da educação superior. Então, esse profissional é responsável por preencher esse censo. Também no censo, da mesma forma que no EMEC, a gente vai ter os auxiliares que podem estar entrando com diferentes graus de autonomia para estar preenchendo, ajudando o pesquisador institucional a preencher. Uma vez preenchido, o censo é apenas atualizado nos anos posteriores. Então, a parte de instalações será atualizada caso haja alguma modificação, a parte de docentes, a parte de estudantes, né, de alunos, eles realmente são, é o foco principal do censo a cada ano. E o censo é extremamente importante porque é ele que alimenta o ENAD. A gente sabe que o ENAD vão ser inscritos no ENAD os alunos ingressantes e os alunos concluintes. E isso é levantado pelo MEC a partir do censo da educação. O segundo processo, então, seria acompanhar o processo de inscrição do ENAD. Embora essa inscrição seja feita pelo coordenador de curso, para que cada curso tenha a sua portaria de inscrição no ENAD, né, a cada ano, cada ciclo avaliativo, o pesquisador institucional ele precisa acompanhar se todos os alunos inscritos que foram elencados como inscritos no ENAD, se eles realmente fizeram a sua inscrição, se eles atualizaram o seu cadastro e se eles efetivamente participaram do ENAD, porque isso, para o processo avaliativo da instituição, é extremamente importante. A gente sabe que o conceito do curso ele não se dá apenas pela avaliação, pela comissão do INEP, mas também pelo desempenho dos estudantes no ENAD. Então é importante que o pesquisador esteja atento a esse processo de inscrição, se todos os alunos elencados pelas portarias do INEP realmente fizeram as suas inscrições, se não fizeram, comunicar ao coordenador de curso para que ele chame esses alunos e cobre deles essa inscrição. Se eles tiverem alguma dúvida, que eles sejam acompanhados, que eles sejam auxiliados ou pelo coordenador de curso, ou pelo PI, ou pelo profissional da parte de tecnologia da informação, que possa ajudar eles a preencher o formulário. Embora seja um formulário simples, alguns alunos têm dificuldade na parte de informática. E acompanhar esse processo todo é extremamente importante, né, para a instituição. A terceira responsabilidade seria a atualização dos dados dos relatórios, tanto de gestão quanto de elaboração dos indicadores do Tribunal de Contas da União, faz na parte das instituições de ensino público, né, federais, estaduais. Porque essa parte desses relatórios gerenciais, eles alimentam todo o processo da matriz orçamentária do ano seguinte. Né? Então é importante que o profissional esteja sempre atualizado com esses indicadores, né, postando esses relatórios de gestão nos prazos adequados para que a instituição tenha então seu orçamento para o ano seguinte, para o período letivo seguinte, aprovado e liberado. E a quarta responsabilidade seria o próprio sistema EMEC, que é o sistema de comunicação do MEC. E nesse sistema EMEC é que a gente tem a grande gama de atividades, a grande rotina de atividades do pesquisador institucional. Ele precisa, através desse sistema, manter atualizados todos os dados cadastrados dos professores, não só no censo, né, mas o censo também alimenta o EMEC, eles têm uma comunicação constante, e ele é utilizado como baliza, né, como conferência no processo do censo, o que está escrito no EMEC, e principalmente quando se vai fazer a postagem de uma solicitação de autorização de curso ou de avaliação de curso, credenciamento, recredenciamento, de instituição ou do curso, essa listagem de professores ela é utilizada como baliza, né, como matriz para serem pontuados os professores que são doutores, mestres, especialistas, os graduados. Então todas essas informações são utilizadas pelo sistema de avaliação do curso. Então, manter esses dados de professores atualizados é extremamente importante. No EMEC, a gente não vai inserir nenhuma informação de docente, de discente, né, dos alunos.
mas as informações dos docentes elas podem ser atualizadas constantemente, em qualquer época do ano, enquanto no censo ele é feito apenas anualmente. Também no EMEC, o pesquisador vai ter a obrigação de atualizar os cadastros dos dirigentes. Então, quem é o coordenador do curso, quem é o mantenedor, quem é o diretor, né, quais são os responsáveis pelo gerenciamento daquela instituição e daqueles cursos. Ainda no EMEC, a gente vai ter alguns dados de infraestrutura, principalmente quando são abertos os formulários de inscrição, os formulários eletrônicos para cadastramento de novos cursos e recadastramento. Ele vai poder manter atualizados os projetos pedagógicos de cada curso de graduação, os PPCs, atualizar o plano de desenvolvimento institucional, os PDIs, que tem o prazo a cada 4 anos, né, do processo de ciclo avaliativo, ele precisa ser atualizado, atualizar o regimento e o estatuto da instituição, os membros da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, e, da mesma forma, inserir anualmente os relatórios dessa CPA, anualmente feito todo ano pelo pesquisador institucional, um prazo fixo até 30 de março. Então, precisa ser postado um relatório da avaliação, da Comissão Própria de Avaliação do ano anterior. Os processos de autorização de curso de graduação, tenha a instituição autonomia ou não para abertura de curso, esses processos precisam ser abertos e as informações precisam ser inseridas. Esses formulários são imensos, a gente tem que colocar informações dos professores, informações do curso, cada ementa de cada disciplina, a matriz curricular, o processo de fluxo, o projeto pedagógico daquele curso, a frequência de entrada dos alunos, o número de vagas, o horário do curso, a carga horária total, todas as informações inerentes àquele curso, elas precisam ser inseridas nesse formulário eletrônico, que é um formulário bastante grande, complexo, né, com várias informações. Muitas vezes as informações já são colocadas como indicadores. Então, por exemplo, você não vai listar o nome dos professores, você vai na página dos professores e ticar, né, marcar quais os professores ligados àquele curso, mas no formulário eletrônico você tem que dizer quantos por cento do corpo docente tem doutorado, quantos por cento tem mestrado, quantos por cento são dedicação integral, quantos por cento são parciais, são holistas. Então, todas as informações daquele curso são colocadas nesse formulário, que é bastante grande. Da mesma forma, o processo de reconhecimento e de renovação do reconhecimento dos cursos de graduação. É um formulário bastante semelhante ao processo de autorização de curso, né? Apenas a matriz curricular não vai ser inserida, uma vez que ela esteja a mesma, vai continuar a mesma, você vai ter que dar continuidade àquele processo, mas você tem que inserir novamente as informações de percentuais de professores doutores, mestres, graduados, holistas, dedicação integral, a produção artística, a produção científica desses professores, isso tudo é colocado nesse formulário eletrônico. O credenciamento e o recredenciamento da instituição de ensino superior também é feito através do sistema EMEC e também é feito pelo pesquisador institucional. As diligências apontadas pelo MEC são respondidas dentro do sistema EMEC. Os relatórios de avaliação das comissões que vêm para fazer a avaliação do curso, elas emitem um relatório com a pontuação dos diferentes indicadores colocados nos sinais, e a instituição tem a opção de impugnar, ou seja, de recusar de contestar aquele relatório ou de aceitar aquele relatório. E a impugnação, a contestação é feita através do pesquisador institucional. Não necessariamente que ele tenha que preencher ou que ele elaborar esse documento, mas é ele que coloca, que disponibiliza esse documento perante o MEC. O aditamento de algum ato regulatório que tenha sido executado e a interposição de recursos. Quando, por exemplo, a instituição tem um curso que tenha sido mal avaliado, que tenha sido
cancelado ou proibido o ingresso, né, o ingresso de novos alunos, a interposição de recursos era feita também pelo sistema EMEC. A importância do papel do pesquisador institucional é principalmente no processo de avaliação dos cursos, né, no processo dos sinais, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Ele tem uma série de manuais que estão disponibilizados na página do INEP. Atualmente a gente sabe que está migrando do INEP para um outro instituto de regulação, que está sendo implantado, mas atualmente o que a gente tem são os manuais de sinais emitidos pelo INEP, e esses manuais eles precisam ser extremamente conhecidos pelo pesquisador institucional. Ele tem que ter uma intimidade com esses instrumentos de avaliação bastante grande para alimentar o seu senso crítico. No manual dos sinais, você tem quais os indicadores, quais são os pontos, o que é considerado pontuação 5, o que é considerado pontuação 4, o que é considerado pontuação 3, o que é considerado pontuação 2, o que é considerado pontuação 1. Né? E, lógico, todas as instituições, elas buscam encontrar, né, atender o 5, que seria muito além daquilo que é exigido. Né? O exigido seria o 3, a instituição atende aquele indicador, atende bem o 4 e atende além da expectativa o 5. Então, lógico, todas as instituições procuram atender o 5. E é dentro do papel do pesquisador institucional, dentro da sua atuação, que ele vai, por conhecer esse instrumento de avaliação, ele vai poder criticar aquele projeto de curso, aquele processo de renovação de reconhecimento. Uma vez que ele conhece o instrumento de avaliação, ele vai dizer, olha, nesse ponto aqui, o processo está falho. Vamos melhorar até às vezes a própria descrição, né, a própria texto. Se você melhora o texto, você consegue uma avaliação melhor. E essa visão crítica, ela é inerente ao pesquisador institucional por ele ter essa familiarização, não só com o sistema, né, com o instrumento de avaliação, mas também com os diferentes processos que a instituição já sofreu. Então, as impugnações de comissão de avaliação, os processos de ato regulatório, os processos das diligências que o MEC impôs a essa instituição, ele tem essa experiência e ele é uma pessoa que converge todas essas informações. Então, não é que ele seja uma pessoa que conhece tudo de tudo. Ele conhece tudo do sistema regulatório do MEC. Então, com essa experiência, ele pode pegar um projeto de curso, ler esse projeto e avaliar aonde ele está falho, aonde ele tem fortalezas, né, onde tem as fragilidades, as fortalezas, e mudar esse projeto, né, essas fragilidades. Ele consegue, talvez, a gente não pode enganar o MEC, né, não é isso que ele está propondo aqui, mas ele pode. Muitas vezes a descrição feita consegue ser melhorada para que a avaliação consiga realmente encontrar naquele projeto e, quando a comissão do INEP vier, ela consiga visualizar que aquilo que está descrito ali realmente atende bem ou atende até acima da expectativa do que o processo, né, dos sinais determina como um indicador mínimo. Então, essa rotina, né, de avaliação, essa intimidade que o pesquisador tem com os sinais e com o EMEC, ela é fundamental para que todo o processo que acontece de avaliação dentro da instituição pelo MEC, ele seja melhor conduzido. A ideia é simplesmente você conduzir melhor esses processos de avaliação e não ter que ficar toda hora fazendo impugnação de punição, impugnação de diligência, impugnação de coisas, que isso acaba atrasando a vida da instituição, especialmente quando a gente pensa em instituição federal, as instituições públicas, porque elas precisam ter essa avaliação positiva para que o seu orçamento seja melhorado. Não só o orçamento direto, mas os cursos de pós-graduação, por exemplo, eles são os que têm avaliação 4 e 5, eles têm maior número de bolsas para mestrando, para doutorando, eles têm maior disponibilidade de recursos da CAPES, do CNPq,
porque tem uma avaliação perante o MEC como um curso de excelente qualidade. Mesmo nas particulares, a gente vai encontrar que as instituições que têm o conceito 4 e 5, elas têm mais facilidade, não só de captação de alunos, consequentemente de captação de recursos, mas também de captação de verbas externas, por exemplo, em financiamento bancário, em financiamento de projetos de pesquisa junto à FAPERJ, enfim, a instituição, a Fundação de Amparo à Pesquisa do seu Estado, ao CNPq, porque uma vez que elas têm uma pontuação, né, uma avaliação muito positiva pelo MEC, esses institutos de financiamento têm mais confiança de investir nessa instituição, porque sabe que ela sempre vai ter bom número de alunos, ela sempre vai ter uma saúde financeira, porque o seu curso tem qualidade. Então, a procura por esse curso sempre vai ser alta. Então, o papel do pesquisador institucional é fundamental para êxito desses processos avaliativos. Esses indicadores, a parte de ensino, de pesquisa, de extensão, corpo docente, eles são avaliados pelo MEC mediante os dados inseridos pelo pesquisador. E aí, reforçando ou repetindo, ninguém melhor do que o pesquisador institucional para saber aonde estão as falhas no projeto. Não necessariamente no curso, mas no projeto. Então, esse projeto você poderia ter abordado esse ponto aqui, muito importante, descreve mais sobre esse ponto, reforça, destaca bem esse processo, essa determinada atividade que você tem no curso, porque isso vai ser visto com muito bons olhos, isso vai melhorar os seus indicadores de qualidade. E como rotina a gente pode simplificar, né, ou elencar algumas atividades rotineiras do pesquisador institucional, como sendo basicamente todo dia tem que acessar o EMEC. É chato, pode não ser o pesquisador, pode ser o auxiliar institucional, mas todo dia ele tem que acessar o EMEC. Ele tem que ver se tem alguma atividade, se tem alguma diligência, se aquele processo que foi instalado, se ele caminhou, em que ponto aquilo está acontecendo, em que ponto ele está parado, se está em determinada comissão para ser avaliado, se a comissão de avaliação que vai vir do INEP já foi elencada, se ela já foi aceita, se o relatório já foi postado, a gente tem um prazo de 60 dias para contestar, né, para impugnar aquele relatório ou não. Se você não for impugnar o relatório, você pode não impugnar ele mais cedo, então o seu processo vai andar mais rápido dentro do INEP e, consequentemente, dentro do MEC. Então, acessar diariamente o INEP é fundamental. Um outro ponto, né, todo ano tem que postar o relatório da CPA até 30 de março. Esse relatório é extremamente importante. Eu recomendo, embora dentro da minha experiência, que o pesquisador institucional ele deve fazer parte da CPA. Porque ele vai ter exatamente essa visão do que os sinais, do que o MEC exige de indicador de qualidade e, claro, ele vai fazer parte da CPA, ele não vai ser o presidente, ele não vai determinar as ações da CPA, mas ele vai poder estar contribuindo para a atividade da CPA no levantamento das fragilidades da instituição e na proposição de soluções. Ele vai estar, com a experiência que ele tem dos sinais, ele vai dizer, olha, esse ponto aqui está frágil, vamos reforçar esse ponto, e aí a comissão vai discutir as ações a serem instaladas, vai passar por todo o processo de gestão lá da instituição, que esse é próprio de cada instituição, e vai se instaurar ou não, vai se colocar em prática ou não essas ações, e no final do ano é elaborado um relatório onde vão ser apontados essas fragilidades que foram levantadas, as ações que foram propostas e, efetivamente, as ações que foram colocadas em prática. E a comissão de avaliação do INEP, que vem para avaliar o curso, seja para validar, para autorizar ou para recredenciar, ela vai olhar esse relatório da comissão e vai querer saber, dentro dessas ações, quais foram colocadas em atividade, quais foram efetivamente colocadas em prática e qual o resultado disso. E isso vai contar pontos positivos para a avaliação da instituição e do curso. Então, o relatório da CPA é extremamente importante. O terceiro ponto da rotina seria solicitar as informações do censo aos responsáveis pelos diferentes setores no início do ano. A gente sabe que todo ano tem que colocar as informações do censo. Então,
Chegou o começo do ano, procure evitar aquela correria de que vai acabar o prazo, vai ter que prorrogar o prazo que a gente não conseguiu, liga para lá, pede, pelo amor de Deus, para prorrogar. Não, vamos se organizar e no início do ano começar. Viu o pessoal da biblioteca, olha, preencheu o censo. Viu o pessoal do departamento pessoal, de recursos humanos, quais são os funcionários, qual a escolaridade de cada um, outras informações que a gente tem que colocar no censo, manda para cada setor, para cada responsável pelo setor, cobra deles para que eles estejam com aquelas informações prontas quando o censo abrir. Aí você vai ter tempo para colocar, para inserir todas as informações, para revalidar aquelas informações, para analisar aquelas informações perante os processos que você tem no ENEC, perante o ENAD, e aí você tem tranquilidade para trabalhar. É muita informação a ser colocada, dados financeiros, dados de instalações, então são muitas informações a serem colocadas no censo. E a gente se organizar para que isso esteja pronto no início da abertura do processo de preenchimento do censo, facilita muito a vida do pesquisador institucional. A quarta responsabilidade seria manter atualizado sempre o e-mail dentro do ENEC. O ENEC ele responde, ele manda e-mails automáticos a cada atividade do seu processo. Então, se você tiver com o seu e-mail atualizado, você vai receber essas informações. Normalmente eles mandam para o pesquisador institucional e para o dirigente da instituição, no caso o reitor ou o responsável pela mantenedora. Só que essas pessoas normalmente elas não têm essa familiarização com o ENEC. Então ela vai cobrar do pesquisador institucional que faça as ações que aquele e-mail está pedindo. Então elas são apenas comunicadas daquele andamento, mas quem tem que efetivamente colocar as ações em prática é o pesquisador institucional. E a última recomendação é sempre, qualquer dúvida, liga para o INEP, liga para o MEC imediatamente. Tem 0800, não tem custo, a ligação hoje não é tão cara assim. Se tem alguma dúvida no seu processo, liga para eles, tira as dúvidas, eles não vão recusar nenhuma informação. Muitas vezes a gente tem dificuldades de acessar de um determinado processo, às vezes colocar um PDI, postar o PDI e junto ao pessoal do INEP você consegue essas informações. E finalizando, como consideração final, a gente vai fazer um apelo às instituições para valorizar o papel do pesquisador institucional. Ele é fundamental que a instituição enxergue o papel dele, a importância dele, e a conscientização da comunidade acadêmica para contribuir na atividade do pesquisador institucional, porque é ele que vai atuar diretamente nesses processos de avaliação. E isso é fundamental para o bem de toda a instituição. Muito obrigada.